Olá, pessoal. Eu sou Suzana Schettini, eu moro no Recife. Aqui eu sou vice-presidente do GA de Recife e também coordenadora do nosso núcleo de apoio no pós-adoção, o nosso querido NAPA. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite e a oportunidade de estar trazendo para vocês algumas reflexões. Me foi solicitado que eu falasse um bocadinho sobre a questão dos comportamentos no pós-adoção. A única coisa que aconteceu é que não me falaram se esses comportamentos deveriam ser os comportamentos das crianças, dos filhos ou dos pais. Né? Já é uma reflexão, né, pessoal? Porque veja, todos nós, pais e filhos, temos comportamentos específicos no pós-adoção, não é? Então, a adoção ela é uma outra forma de nós termos filhos, é uma outra forma de nós constituirmos as nossas famílias. É uma forma tão boa quanto. Tenho certeza que aqui muitos pais adotivos estão me assistindo. Eu mesma sou mãe por adoção, lá em casa temos 5 filhos biológicos e adotivos, né? E filhos são filhos, a partir do momento em que eles realmente se tornam filhos, não é mesmo? Todos dão trabalho, não é, pessoal? Não há filho que não dê trabalho. Eu sempre costumo dizer assim, se você não quer ter trabalho ou não pode ter trabalho, então não tenha filhos. Não estou nem falando de adoção, né, pessoal? Estou falando do projeto de paternidade e maternidade no sentido geral. O processo educativo de uma criança ou de um adolescente dá muito trabalho. Então, quando nós falamos de adoção, não é, pessoal? A primeira coisa que nós precisamos refletir é quem são as crianças e adolescentes que nós adotamos. Eu disse que a adoção é um caminho diferente. Sim, é um caminho diferente. Justamente porque as crianças e adolescentes que vêm para nós, os nossos filhos, futuros filhos, eles vêm com histórias pregressas. Ah, Suzana, mas eu adotei um bebê justamente para não ter história. Tem história, né? Inclusive os bebês vêm com história. 9 meses de gestação, pessoal, é uma longa história, uma longa e importante história que traz inscrições psicológicas que depois irão se refletir no processo educativo. Então, não existe criança sem história. Tá certo? Vamos lembrar um pouquinho, vamos olhar para aquela genitora gestante. Como será que foi a gestação dela? Será que foi uma gestação tranquila? Ou será que ela passou medo, angústia? Será que ela rejeitou aquele filho? Quais os pensamentos que ela teve em relação àquela criança que ela está gestando, né? Ou que ela esteve gestando? Será que ela sofreu violência doméstica? Será que ela é alcoolista, drogadita? Nem sempre a gente sabe exatamente o que aconteceu, não é, pessoal? Mas tudo o que a genitora viveu e conviveu durante a sua gestação, de alguma maneira foi sentido, percebido por aquele feto em formação dentro dela, não é? A psicologia moderna nos ensina isso com muita nitidez. Os bebês têm sim memórias intrauterinas que muitas vezes trazem marcas, não é, no seu processo educativo. Mas vamos em frente. Então, recapitulando, as crianças que nós adotamos, os filhos que nós adotamos, todos vêm com uma história pregressa, não é, pessoal? E uma história pregressa não boa. Se fosse uma história boa, eles não estariam sendo encaminhados à adoção. Eles só estão sendo encaminhados à adoção porque foi impossível para eles permanecerem nas suas famílias originais. Eles tiveram que ser retirados dessas famílias originais e encaminhados a uma outra família, porque a família original não conseguiu, de alguma forma, educar, criar aquela criança ou aquelas crianças de uma forma adequada para o seu desenvolvimento pleno, tá certo? Então, são crianças que vêm com muito sofrimento, com muitas dores. São crianças que vêm com aprendizados estranhos, não é? Que para nós são estranhos, são aprendizados de comportamentos
que não se coadunam com a nossa família, não é? Eles aprenderam situações, né, viveram situações muito difíceis, né? Então, eles sobreviveram dentro de uma situação de crise, né? E essa sobrevivência, muitas vezes, exigiu que eles manifestassem determinados comportamentos. Então, quando eles vêm para adoção, não é, pessoal? Num primeiro momento, e esse primeiro momento eu poderia dizer que é no mínimo assim 1 ano, eles vêm muito impregnados destes sentimentos que eles vivenciaram na primeira família, né? Eles vêm muito escolados daqueles comportamentos, né? Então, a primeira reflexão que a gente tem que fazer, pessoal, é lembrar que as crianças não têm culpa dos comportamentos que elas aprenderam na situação anterior, na família anterior ou na não família anterior, né? São comportamentos que elas necessitaram para a sua sobrevivência, né? Então, muitas vezes elas mentem, não é? Elas são muito ansiosas, elas são muito nervosas, têm crianças depressivas, não é? Falam palavrão, não têm a mínima educação doméstica, não sabem tomar banho, não entendem como funciona uma família, não entendem como são as rotinas de uma casa que tem uma rotina estruturada, não sabem manifestar afeto, talvez nunca receberam afeto, né? Tem inscrições muito ruins dos adultos, porque talvez tenham sido maltratados, abusados, negligenciados por esses adultos. Então, são estas as crianças que vêm para nós, isso a gente tem que lembrar, tá certo, pessoal? Então, quando nós recebemos os nossos filhos em casa, num primeiro momento nós teremos que lidar com essas coisas. Nós não podemos e não devemos romantizar a adoção, imaginando assim, não, os filhos vão chegar em casa e nós vamos dar muito amor, muito carinho, muito afeto, claro, isso é condição sine qua non, eles precisam, este é o caminho para uma mudança dos comportamentos. E eles vão mudar, sim, eles vão mudar, pessoal, mas não é instantaneamente. Tá? Isso leva um tempinho. Tentem vocês fazer mudanças no comportamento de vocês, para vocês perceberem como a gente tem dificuldade de mudar um comportamento. Sempre há a tendência da gente voltar para o comportamento antigo, né? Não é tão fácil assim. Então, falei no início, né, sobre o comportamento dos pais, né? Então, veja, quando os filhos chegam em casa, o que acontece? Acontece um fenômeno muito importante. Nós nos tornamos pais, né? E isso é novidade para nós na maioria das vezes. Talvez antes da chegada dos filhos nós tenhamos nos preparado, estudamos bastante sobre adoção, assistimos muitas lives, participamos de grupos de apoio à adoção. Mas é quando a criança chega na nossa vida que nós vamos nos perceber pais. Eu vou me sentir mãe daquela criança, eu vou me sentir pai daquela criança. E surpresas podem acontecer. Eu escuto muitas vezes coisas assim, Suzana, eu não sabia que eu era tão impaciente, eu não sabia que eu era tão nervosa, eu não sabia que eu era tão perfeccionista. Eu sou muito impaciente. Somos nós, não é? Então, esses nossos comportamentos, eles também irão aflorar no tal período de adaptação. A gente sempre, quando fala as crianças estão em período de adaptação, a gente pensa que é a criança que está se adaptando à família. Eu penso que é muito o contrário. Os pais precisam adaptar-se à chegada daquela criança ou daquelas crianças, porque quando as crianças chegam, modifica toda a dinâmica familiar, não é, pessoal? Modifica tudo, elas invadem a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso tempo, não é? As nossas prioridades. E muita coisa modifica, tá certo? E nós também começamos a manifestar determinados comportamentos. Então, veja, é sempre a partir dos pais, dos adultos,
que as crianças conseguem se organizar, não é? Se nós somos muito impacientes, muito rígidos, muito nervosos, queremos as coisas imediatamente, né? Nós passamos isso para as crianças. Elas percebem a nossa inquietude, a nossa insatisfação, e elas instalam dentro de si um sentimento de que elas não vão conseguir. Elas não vão conseguir agradar aqueles pais, os pais não estão satisfeitos com elas, e instala-se aí um medo na criança, não é, pessoal? Um medo de que ela possa ser devolvida, um medo de que ela possa ser retornada. Né? Muitos sentimentos afloram, sentimento de inadequação, sentimento de autoestima muito baixa. Todos têm autoestima muito baixa, não é, pessoal? Porque se percebem abandonados, rejeitados pelas suas famílias originais. Poxa, eu acho que eu sou uma criança muito má, porque a minha mãe não me quis. Né? Então, são os pais adotivos que vão auxiliar a criança a elaborar essa história. Né? Mostrando para ela que ela não tem culpa de não ter ficado naquela família original, que a família original não pôde cuidar dela. A gente nunca desqualifica, não é? Ou fala mal da família original, mesmo que não tenha sido muito boa, né? Mesmo que tenha sido péssima. A gente sempre diz que a família original não pôde cuidar dela, né? Talvez eles não soubessem cuidar, talvez eles não tivessem recursos para cuidar, talvez eles estivessem doentes. Quando são casos de alcoolismo e drogadição, eu costumo dizer que eles estavam doentes. Então, não conseguiam cuidar das crianças porque estavam doentes, não é? Talvez eles eram muito jovens, enfim, talvez eles não soubessem cuidar de crianças porque eles também não foram cuidados pelos seus pais. Mas os nossos filhos precisavam de uma família que pudesse cuidar. Por isso que eles mudaram de família. E vocês, pais, estão muito felizes com essa possibilidade. Vocês estão muito gratos à família original porque eles deram a vida a essas crianças, né? E você reconhece para o seu filho a importância da família biológica. Eles não puderam curar vocês, mas eles fizeram uma coisa muito importante, eles deram a vida a vocês. E só assim nós podemos ser seus pais e suas mães. E vocês serão nossos filhos para sempre. Então, isso, gente, é uma fala que nós precisamos repetir muitas vezes, para aquietar o coração daquela criança. Quando eles percebem que nós acolhemos as suas vidas e também as suas histórias, eles se sentem mais tranquilos. Né? Quando eles percebem que nós valorizamos a sua história anterior, mesmo que ela tenha sido muito feia, muito triste, né? Eles se sentem acolhidos de verdade. Então, pessoal, o momento do encontro pais e filhos realmente é o momento da adaptação de uns com os outros. Não é só adaptação da criança. Pessoal, é nossa adaptação enquanto adultos à chegada dessa criança. Eu tenho visto recentemente umas situações assim que me deixam muito preocupada, né? Não é uma vez, nem duas vezes, são várias vezes que acontece que quando chegam as crianças, o casal, quando é um casal, eles entram em dificuldades. Porque as demandas são muitas, não é, pessoal? Toda criança, ela traz demandas, né? Então, essa questão de ajudá-la a mudar comportamentos, essa questão de ter que ensiná-la para que ela possa aprender novos comportamentos, isso é bastante exaustivo, não é? Isso exige que os dois, tanto o pai quanto mãe, ou os dois pais, se forem dois pais, ou duas mães, estejam juntos nesse projeto, se ajudem mutuamente. Normalmente, uma das figuras parentais está mais tempo, não é, com as crianças. Fica assim o dia inteiro com as crianças enquanto a outra trabalha. Então, essa que fica mais tempo com as crianças, ela cansa mais, né? Ela fica exaurida de estar o tempo todo com as crianças. Então, é importante que a outra parte ajude, né? Pais não são ajudantes das mães, pais são parte, né, da paternidade, né? Então, eles têm que dividir 50%
com as suas esposas, né? Cada companheiro tem 50% de responsabilidade no processo educativo dos seus filhos, então precisam se ajudar, não é, pessoal? Então, precisamos ter em mente que aprender comportamentos novos não é fácil, né? Então, não podemos levar tudo a nível pessoal. Quando a criança responde mal, logo no começo, quando ela chega, quando ela diz palavrão, quando ela não se comporta como você queria ou gostaria, não é porque ela está afrontando você, tá? É a forma que ela sabe, é a forma que ela aprendeu na família anterior. Ela pode aprender novas formas? Pode sim, mas temos que ter calma, não é, pessoal? Então, ninguém ensina uma pessoa a não gritar gritando, né? Eu vejo que as crianças às vezes gritam, são muito agitadas, choram muito, não é? Batem, né? São agressivas porque na outra família ela via essa agressividade, né? Então eu não vou ensinar a não ser agressivo sendo ríspido, sendo impaciente, não é? Sendo muito rígido. Então nós temos que ter muita calma, nós pais. Eu tenho uma palavra favorita que chama tranquilidade, né? Então, para mim, a tranquilidade é a chave, é a tranquilidade de compreender que determinadas coisas que acontecem no pós-adoção são parte do processo. São parte do processo educativo, são parte da transição que vai acontecer de uma família para outra, porque a criança tem que fazer uma transição. Não é? Ela não vai imediatamente sair da família biológica ou da instituição, vir para nossa casa e automaticamente conseguir absorver, aprender, incorporar toda a nossa cultura familiar. Isso é um passo a passo, gente. Tá certo? Então exige de nós realmente muita tranquilidade mesmo, não é? E quanto mais tranquilos nós pudermos estar, quanto mais seguros nós estivermos do nosso sentimento, do nosso desejo de sermos pais e mães, mais segura a criança vai ficar. Então, jamais no pós-adoção a gente pode ameaçar a criança. Se você não se comportar direito, eu vou devolver você para o abrigo. Não pode, né, gente? Depois que a criança veio para casa, não tem mais devolver. Não se devolve filho, filhos não se devolvem. Não é? Filhos se acolhem, né? E nós vamos investindo no seu processo educativo. Gradualmente, gradativamente, eles irão aprender tudo o que nós quisermos, mas nós temos que ter calma, gente, tá? Muita calma. Né? Nós temos que passar segurança para as crianças, proteção, acolhimento, carinho. Eles não sabem o que é carinho, eles não sabem o que é ter um pai, o que é ter uma mãe, eles não sabem o que é ser filho de verdade. Tudo isso eles terão que aprender. Então, quando nós estivermos impacientes no pós-adoção, gente, lembrem-se, de onde veio o meu filho? Qual foi a história dele? O que ele aprendeu? Então, a manifestação destes comportamentos não adequados não é porque ele está querendo me agredir ou ele está querendo me rejeitar. É tudo que ele sabe fazer neste momento. Cabe a mim, que sou o adulto, manter a calma, manter a tranquilidade e ensinar de uma outra forma. Tá? Eu tenho que ensinar a ele que existem outros caminhos, e que ele vai aprender. Nós temos assim uma rapidez imensa, não é, pessoal, em reclamar os comportamentos errados, as coisas mal feitas. E a gente tem uma dificuldade grande, não é, em elogiar. Então, qualquer comportamento que eles conseguiram melhorar, qualquer situação que eles conseguiram administrar dentro da perspectiva que nós estamos passando, a gente precisa elogiar. Viu como você conseguiu? Parabéns, você vai conseguir cada dia mais. Mamãe e papai vão lhe ajudar. Quando você esquecer, nós vamos lhe lembrar como é para ser feito, porque você não tem culpa de não saber fazer, Você não aprendeu antes.
e aqui nós vamos lhe ensinar e aos pouquinhos você vai aprender. Tá certo, pessoal? Isso também se refere à escola, não é? A grande maioria vem com defasagens escolares, então não dá para a gente, num primeiro momento, enchê-los de aulas de recuperação, reforço, sonhando, não é, com o fato de que eles vão imediatamente recuperar todas as lacunas. Não façam isso, né? Isso realmente esmaga a criança. Ela se sente muito mal, ela não consegue. Eu sempre costumo dizer, pessoal, que a escola é plano B. Nós nos preocupamos com a escola, mas antes da escola, a criança precisa aprender a ser filho. E nós precisamos aprender a ser pais. Este é o processo inicial. Os vínculos são os mais importantes, os vínculos afetivos. Quando os vínculos afetivos estiverem formados, não é imediato, não é? Vocês sabem isso? Os vínculos são construídos no dia a dia, né? A partir da construção desses vínculos, você terá mais facilidade de ensinar novas situações. Então vamos com calma. O primeiro ano é um ano muito dedicado, deve ser um ano muito dedicado à construção dos vínculos. Invistam nisso, né? E todo o resto ele vai acontecendo gradativamente. Então, pessoal, adotar é investir no amor incondicional, aquele amor de verdade, que não desiste na primeira dificuldade. Incondicional significa sem condição. Tá? Eu não deixo de amar porque meu filho não consegue atender a minha expectativa. Né? Eu não deixo de amar porque meu filho tem comportamentos indesejados, que ele ainda não conseguiu desinstalar. Eu falo assim, instalar comportamento, desinstalar comportamentos indesejados e instalar novos comportamentos. Não é fácil, né, pessoal? Porque o processo que eles têm que passar realmente é duplo. Desaprender comportamentos inadequados e aprender novos comportamentos. É fácil? Não. Tá? Então, invistam no amor incondicional. Insistam, persistam, resistam, jamais desistam. Quem quer ser pai, quem quer ser mãe, pessoal, investe, tá? Insiste, persiste, resiste, até conseguir. Tá certo? Era para ser um vídeo bem curto, não é, pessoal? Difícil, né? A gente falar pouquinho num tema tão abrangente. Certamente tem muitas coisas que eu deveria ter dito, mas num tempo curto fica complicado, tá certo? Eu deixei assim essas reflexões, né? Eu acho que isso já vai dar condições para vocês fazerem a sua reunião, né? E produzirem novas reflexões em cima disso que eu falei. Tá certo? E estou à disposição para uma outra oportunidade. Eu mando meu beijo carinhoso a todos, um abraço muito apertado, adotivo, afetivo e grandão. Tudo de bom, gente. Boa reunião para vocês.